Coríntios, capítulo 4, verso 13. Aleluia. Se puder colocar um pouquinho mais só um pouquinho. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Hoje eu queria falar sobre o espírito de fé. Você pode repetir isso comigo? Espírito de fé. 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Parece que Deus está dando uma equação. Qual que é a equação? A equação é: eu criei, por isso falei. Vamos repetir isso? Eu criei. Qual que é a equação de Deus? Na equação de Deus só tem duas coisas: crer e falar. Só tem essas duas coisas. Você não precisa colocar mais nada aqui. Apenas crer e falar. Existe algo que só os filhos de Deus têm. É a fé segundo Deus. A fé segundo Deus, só os filhos de Deus têm. Pastor, tem outro tipo de fé? Claro que tem. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Demônios têm fé? Sim ou não? Sim, a Bíblia está dizendo. Tiago diz que os demônios creem. Qual que é a crença dos demônios? A crença dos demônios é aquela crença só de concordância, mas que não tem realidade. Como que é isso? Eu chego para alguém e falo: Deus vai te curar da sua enfermidade. Aí ela olha para mim e fala: amém, pastor. Essa fé de quê? Fé de quê? Fé de quê? Fé dos demônios. Tem muitos irmãos que têm fé de demônios. Está me entendendo ou não? A fé dele não é real, é só uma fé de concordância. Deus vai te prosperar. Ele fala: amém, se Deus quiser, pastor, glória a Deus. Que fé é essa? Não, você está com medo de falar? Se fosse uma fé santa, você falava, né? Mas fé de demônio, você não quer falar. Fé só de concordância. É a mesma fé que o capeta tem. Mesma fé que o diabo tem. É a fé só de concordar. Ele concorda, sim. Lá no Éden não foi diferente. Ele falou: é certo o que Deus disse. Eu concordo com o que Deus disse. Mas a fé dos demônios é a fé que tem um mas. Tem muita gente que tem a mesma fé dos demônios. Qual que é a fé dos demônios? Eu creio, pastor, mas não vai dar certo. Eu creio, mas lá dentro ele não crê. Se Deus diz que você pode ser curado, então você é curado. Se a palavra de Deus diz que você é próspero, você é próspero. Pastor, eu não estou vendo. Você não precisa ver, só creia e confesse. Creia e confesse. A equação de Deus é essa: creia e confesse. Só isso. O que eu preciso fazer? Nada. Só creia e confesse. E espere o milagre de Deus na sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Toda fé chama fé segundo Deus. Ela chama a atenção de Deus. Então, teve uma situação em Marcos, no livro de Marcos, 4 pessoas, 4 homens. Não sei se eles ficaram com dó da pessoa que estava no leito, se a pessoa do leito pediu eles e cria que poderia ser curado por Jesus, mas eu sei que os 4 pegaram esse sujeito e levaram até onde Jesus estava. Ao chegar aonde Jesus estava, não tinha como entrar, tamanha era a multidão que estava na casa. O que eles fizeram? Subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o aleijado numa corda, até onde Jesus estava. Quando Jesus olhou e falou: vendo-lhes a fé, projeta para mim.
Marcos capítulo 2, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele perdoa o pecado dele, ele então é curado, porque ele percebeu que podia ser curado. Preste atenção, o que chamou a atenção de Jesus? A fé. Eu não sei se é a fé dos 4, porque Jesus diz, vendo-lhes a fé. Se era a fé do paralítico, uma coisa era certa, existia uma fé naquele lugar que chamou a atenção de Deus. Fé chama a atenção de Deus. A mulher hemorrágica não foi diferente. Anos sofrendo. Anos. Mas a Bíblia diz que ela dizia, se eu apenas tocar, eu serei curada. A Bíblia diz que ela foi no meio do povo. Irmãos, eu não sei se você tem hemorragia pequena e grande. Supostamente a hemorragia dessa mulher era uma hemorragia 12 anos sangrando. Essa mulher era anêmica, fraca, não tinha forças, não tinha vigor, mas ela se encheu de fé. A Bíblia diz que todos tocavam em Jesus, mas quando ela tocou, Jesus falou, alguém me tocou. Os discípulos ficaram bobos. Falou, Senhor, o que é isso? Todo mundo te toca. Falou, não, alguém me tocou, alguém chamou a minha atenção. A fé, segundo Deus, chama a atenção de Deus. Está me entendendo ou não? A fé, segundo Deus, chama a atenção de Deus. Deus para. Deus para. Quando Ele encontra uma fé, Ele para. E faz algo, e faz um milagre. Deixa eu falar algo para você. Eu tive uma experiência desagradável nos dias da conferência. Me deu uma cólica, e eu achei que era alguma coisa, que eu tinha um remédio que eu estava tomando, algo do tipo. Fui para o médico, era uma pedra no canal, na uretra. Tive que tirar essa pedra. Tive que ficar 2 dias internado. Mas aí, ao estar internado, o que acontece? O médico falou, não, você tem que ficar aqui, se você sair, você não vai aguentar. A dor é grande. Falei, eu estou sentindo já o negócio. Aí, fui ser internado, só que não tinha vaga. Eu estava igual Jesus. Jesus queria nascer, não tinha vaga na manjedoura. Eu teve que nascer numa manjedoura porque tinha uma vaga no hotel. Eu não tinha uma vaga numa enfermaria para me receber. Aleluia. Aí, me colocaram num leito lá para dormir, num lugar de observação. E eu então dormi lá, porque não tinha vaga. Todo mundo sofrendo. Um monte de gente sofrendo. Agora, a pergunta é a seguinte: por que tem tanta gente sofrendo e Deus não faz nada? Você não fica em crise com um negócio desse? Tanta gente sofrendo e Deus não faz nada? Por que Deus não faz? Porque Deus não se move por causa de sofrimento. Deus não se move por causa de lamento. O que move a Deus? O que move a Deus é a fé. Está me entendendo agora? Você pode estar sofrendo. Você pode estar... Pastor, quer dizer que eu não posso chorar, não posso gritar? Não, eu chorei e gritei. 48 anos de idade me deu vontade de avançar em alguma coisa assim. Eu queria matar alguém. De tanta dor que eu estava. Mas o que acontece? Você pode chorar. Você pode lamentar. Mas isso não atrai a Deus. Deus não se move porque alguém está chorando de dor. Deus vai falar, nossa, que maravilha. Que coisa, dói mesmo. Toda vez que você falar, Senhor, está doendo, Ele fala, ai, dói mesmo. Você fala, Senhor, está difícil. Ele fala, eu sei, deve ser difícil mesmo. A questão não é mostrar o quanto está sofrendo. A questão não é lamuriar o quanto está sofrendo, quanta coisa está difícil. A questão é quando você se levanta em fé e diz, você quer saber do negócio? Eu estou sofrendo, estou padecendo, mas o Senhor é o meu Deus. E aí eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, porque Ele habita dentro de mim. Se Ele habita dentro de mim, eu não vou viver esse estilo de vida mais. Quando você levanta em fé, Deus fala, epa, agora eu fiquei impedido. Vou ter que abençoar essa mulher hemorrágica, vou ter que abençoar esse paralítico, vou ter que abençoar essa mulher que veio em busca da cura da filha possessa. Por quê? Porque Deus fica impedido quando Ele encontra uma fé segundo Deus. Está me entendendo ou não? Tem muita gente que vai orar, mas sua oração é uma lamúria. É uma lamúria. Oh Deus, o
Que casamento é esse? Ah, meu Pai, eu que sou uma pessoa tão boa, sofrendo tanto. Senhor, como eu ganho mal. Senhor, eu sou um profissional tão bom, por que eu não tenho oportunidade como os outros? Que sofrimento é esse? Senhor, que tristeza tem invadido meu coração. Não adianta você ficar mostrando para Deus o seu sofrimento, mostra para Deus a sua fé. Está me entendendo ou não? Fala para o seu vizinho, mostra para Deus a sua fé. Você não chama a atenção de Deus por causa do sofrimento. O que chama a atenção de Deus é a fé. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Fala para o seu vizinho, a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Na esfera do Espírito, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. Está me entendendo ou não? Destrói as obras do diabo. Por causa disso, o que o diabo quer fazer? Levar você a viver a nível dos sentidos, ao nível natural. Muitos irmãos vivem a nível natural. Qual que foi a questão lá no Éden, quando a serpente conversou com Eva? Eva chegou, olhou e viu que a árvore era boa para se comer. A Bíblia diz que ela olhou e viu que era agradável aos olhos. A Bíblia diz que ela olhou e era desejável para dar entendimento, tudo natural, é o que ela podia ver, apalpar e comer, tudo natural. O que o diabo quer fazer? Levar eu e você para vivermos a nível dos nossos sentidos, do nosso toque, do nosso cheiro, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos ouvir. O diabo quer tirar você da posição de fé, mas Deus quer que você cresça em fé. Deus quer que você cresça em fé. Mas o diabo quer colocar você nesses sentidos. Por isso que tem muita gente que a fé dele é de acordo com aquilo que ele vê. Aquilo que ele vê. Ele vê que o salário é pequeno, então a fé dele está baseada no salário. Ele vê que a confusão em casa é grande, tem muita discussão e briga, então a fé dele é baseada no que ele vê no seu casamento. Ele olha para os filhos e vê que os filhos não querem saber de Deus, então a fé dele é baseada naquilo que ele vê. Mas preste atenção, Deus está muito acima disso. Você não precisa ver nada. Se você crer e confessar, o milagre te alcançará. Você perdeu a oportunidade de falar um amém mais forte agora. Enquanto você permanece na esfera do Espírito, na fé, você vence. Enquanto você permanece na esfera natural, você perde. Está me entendendo ou não? Olha para cá. Deixa ninguém conversar com você, não. E não deixa ninguém andar no salão também, não. Se tiver alguma criança, segura ela. Olha para cá. Todas as vezes que você olha em fé, as coisas são fáceis. Todas as vezes que você olha para o natural, as coisas se tornam difíceis. Sim ou não? É assim que funciona. Todas as vezes que você olha para o seu cônjuge com fé, você fala, que homem de Deus. Oh, meu pai, acertei. Todas as vezes que você olha para ele com os olhos naturais, você fala, oh, Jesus, o que eu fiz? Que nhaca é essa, Senhor? Está me entendendo ou não? Todas as vezes que você olha para o seu trabalho em fé, por que tem muita gente caminhando? Os irmãos estão em pé, pode sentar? Todos, não gostaria que ninguém ficasse em pé. Eu tenho dificuldade de pregar com gente caminhando. Vou aguardar todos sentarem. Aleluia. Todos aquietaram? Você que está com criança, fique em paz. Entendo perfeitamente. Mas os jovens ficam andando, não. Não entendo. Senta logo, rapaz. Corre. E você, mocinha, senta também.
que foi, Hamilton? Você está caminhando aí? Senta aí, rapaz. Para de rolo. Olha para cá. O que eu estava falando? Todas as vezes que você olha em fé, você vê oportunidades. Todas as vezes que você olha pelo natural, você vê impossibilidades. Está me entendendo? Toda vez que você olha em fé, o diabo é uma serpente. Você pisa na cabeça e vence. Todas as vezes que você olha de maneira natural, o diabo é um dragão. Você fala, é impossível vencê-lo. Por quê? Porque depende da sua ótica. Por isso, o que chama a atenção de Deus é a fé. A fé não é uma coisa. A fé é um espírito. Um espírito. Por isso o texto que nós lemos diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, você precisa ter um espírito de fé. Não é ter uma fé hoje e não ter amanhã. Não é ter uma fé pequena hoje e uma fé grande amanhã. Não, é um espírito. A fé é um espírito. Você tem o espírito da fé. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Aleluia. Toda vez que você andar, eu vou parar o culto. Aleluia. Vai em paz, irmão. Então, olha para cá. Vamos ficar livre agora de todo mundo. A fé é contagiante. Assim como a incredulidade também é contagiante. Onde tem um espírito de fé, contagia todo mundo. Seja honesto, chega na sua célula, entra alguém cheio de fé, o que acontece? Contagia a célula. Chega alguém incrédulo, contagia também. Contagia. Um dia nós fomos começar uma célula, e eu falei, irmão, vamos começar com testemunho? Quem tem um testemunho para dar? A irmã levantou e falou assim, perdi meu emprego, o que será de mim? Falei, acabou a célula. Acabou a célula. Fiquei pensando, como é que nós vamos fazer agora? Falei, amém, irmã, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Outro testemunho? Entende o que eu estou dizendo? A incredulidade contagia. E o espírito da fé também contagia. Por quê? Porque aonde tem alguém cheio de fé, ele contagia, irmãos. Eu já tive em células que chegou uma pessoa cheia de fé, mas quando ele abre a boca, ele contagia todo mundo, fica todo mundo vibrando. Por quê? Porque tem fé envolvido. Amém ou não? Não, você tem que ser uma pessoa cheia de fé. Aonde você chegar, o ambiente tem que mudar. Você chegou na sua cela, pastor, estou querendo sair da minha cela é morta. Pois você deveria pôr vida nela. Você deveria encher aquele povo de fogo. Quando você chegar, o ambiente tem que mudar, porque da sua palavra, da sua boca, sai palavras cheias de fé. Fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. Exemplo mais clássico que tem dessa questão de contagiar são os espias que Moisés mandou. Deixa eu falar algo para você. O povo saiu de Canaã, preste atenção nisso. O povo saiu de Canaã e o trajeto até chegar à terra prometida seria de 3 meses e 11 dias. Isso está escrito na Bíblia. Não vou ler com você agora. Está escrito na Bíblia. 3 meses e 11 dias. Quanto tempo dá isso? 90 mais 11? 101 dias. 101 dias eles sairiam e chegariam na terra prometida. Preste atenção. Eles saíram, chegou numa cidade chamada Cades Barneia, que estava às portas da cidade. Aí Moisés, Deus não mandou espias, Moisés mandou os espias. Deus permitiu, mandou os espias, durante 40 dias eles foram olhar a terra e voltaram. Tem um relato na Bíblia que para trazer um cacho de uva foi preciso 4 homens. Era uma terra que manava leite e mel. Essa é a promessa de Deus para você. Quando você entrar num trabalho, vai ter salário lá que precisa de 2 contas bancárias para guardar o dinheiro. Precisa de 2 de você para guardar a saúde que Deus vai te dar. Amém ou não? Essa é a promessa. Aí o que acontece? Eles foram os espias, espiaram a terra e voltaram.
Mas aí o que acontece? 10 deles voltaram com relato de incredulidade. Sabe o que é essa questão de contagiar? 10 deles contagiaram 2 milhões. 10 deles contagiaram 2 milhões. Eles chegaram e disseram: a terra tem moradores gigantes que devoram os seus moradores. Eles matam, e nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. Nós não vamos conseguir. Aí levantou Josué e Caleb e disse: nós vamos sim, nós vamos subir, vamos pelejar. Como nós comemos pão de manhã com café e o pão dissolve na nossa boca, assim serão os nossos inimigos. Aí você pensa que mudou alguma coisa? Não. A Bíblia diz que o povo queria apedrejar Josué e Caleb. Por quê? Porque eles foram influenciados. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, a incredulidade influencia mais do que a fé. Às vezes, o espírito de incredulidade influencia mais do que a fé. É mais fácil você crer em algo ruim do que em algo bom. João está internado. É mesmo? Qual o estado dele? Só Deus. Você fala: que dia que é o enterro? Que dia que é o enterro? Porque na sua cabeça, você crê mais em coisas negativas do que nas positivas. Entende o que eu estou dizendo? 10 influenciaram 2 milhões. Deus olhou para aquela situação e falou: não vai entrar na terra. Ele estava na porta. Se você olhar no mapa, você pode pesquisar na internet, pega a trajetória do povo de Israel até a Canaã. Você vai ver, eles saíram, chegou na porta da cidade, começaram a dar volta de novo. Até aquela geração morrer, para entrar a geração de Josué e Caleb. Aqueles que tiveram fé, entraram na terra prometida, pagaram preço. Ficou um tempo no deserto, mas quando entraram na terra prometida, a Bíblia diz que Josué tinha 80 anos. Josué e Caleb, 80 anos. E a idade deles era como, a força e saúde deles era como se tivesse 40. Por quê? Porque o espírito de fé estava dentro deles. Idade, o que tem a ver idade? O que manda é o espírito de fé que nós temos dentro de nós. Nós temos que ser uma igreja mais vibrante, irmãos. Nós temos que ter velhinhos pulando aqui para a glória de Deus. Tem que ter gente casada aqui que levanta a mão, cheio de fé e ousadia. Dançar não é coisa de jovem, dançar é coisa de gente cheio de fé. Diga aleluia. Povo motivado e animado, porque crê. Só tem motivação quem crê. Quem acha que vai ter coisa ruim no futuro, não crê, não tem alegria. A alegria está em saber, coisas boas estão chegando. Coisas maiores Deus fará. Números capítulo 14, verso 24. Olha o que o texto diz a respeito de Josué e Caleb. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Outro espírito. Só o Alex que está avivado aqui. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Qual espírito? O espírito da fé. E perseverou em seguir-me. Eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quando você crê, você fala. Não existe fé em silêncio. Não existe fé em silêncio. Se você crê, você tem que falar. Alguém que quer casar, ele tem que falar: vou casar, vou casar, vou casar, vou casar, vou casar. Cadê a noiva? Não tenho ainda, mas vou casar, vou casar, vou casar. Quem quer abrir uma empresa, ele fala: vou abrir. O que você vai fazer? Não sei ainda. Mas vou abrir, eu vou ser um empresário, vou ser um grande empresário, vou ser uma bênção. Por quê? Porque ele fala. Não existe fé. Você não precisa falar para o homem. Fala para Deus.
Fala para Deus, chega no seu quarto e fala: Senhor, eu creio, eu vou ser, eu vou fazer. Acorda de manhã e define como vai ser o seu dia. Acorda de manhã e define como vai ser a sua semana. Acorda de manhã e define como vai ser o seu trabalho, pela fé, não pelas circunstâncias. Pela fé. Acorda cedo e fala: hoje vai ser um dia abençoado. Hoje eu vou prosperar, hoje eu vou fazer, as coisas vão dar certo, as vendas vão acontecer, o negócio vai romper, Deus está fazendo. Hoje é o dia que o Senhor fez e nele eu vou me alegrar. Está me entendendo? Isso é o que? Fé. Isso é fé. Não existe fé em silêncio. Fala para o seu vizinho: não existe fé em silêncio. A fé tem que falar. Efésios capítulo 5, verso 18. Nós somos cheios do Espírito como? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito. Ninguém é cheio do Espírito calado. Você é cheio do Espírito falando. Falando. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, Deus é bom, maravilhoso, Deus está fazendo, Deus vai fazer, entende? Oh, irmãos, como é bom perguntar como vai para o irmão cheio de fé. Glória a Deus, pastor, bênção demais, maravilha. Eu vou te falar o que é fé. Fé é você crer além das circunstâncias. Aquela mulher do Velho Testamento, que não pediu filho para o profeta todas as vezes que ia na cidade, ela então fez um quarto e recebeu o profeta. O profeta perguntou: o que é que essa mulher precisa? E o seu servo falou: não, ela não precisa de nada, ela é rica, ela só não tem filho. E aí então o profeta profetizou: fala para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. O que aconteceu? Ela teve o menino. Passou um tempo, o menino morreu. Ela falou: não pedi filho. Agora me deu, agora o menino morreu. Ela arrumou um cavalo e foi atrás do profeta. O profeta já soube, mandou o servo para encontrar com ela. Quando o servo encontrou com ela, perguntou: como vai para aquela mulher? O que ela respondeu? Tudo bem, graças a Deus. Como vai tudo bem se tem um filho no caixão, um velório em casa? Porque ela não olhava para as circunstâncias, ela olhava para o autor e consumador da fé. Está me entendendo? Falar os fatos qualquer um fala. Sim ou não? Isso aí o mundo fala. O dólar subiu. Empresa fechou. Gasolina vai a 6. Você viu no shopping? O tanto de loja fechada. Ele não vê as que abriu. Ele vê as que fechou. Você viu que tem buraco na rua? Meu carro furou o pneu. Você viu que o fulano bateu? Você viu que o outro perdeu o emprego? Ele tem um relato dos fatos. Meu Deus, foge dessa pessoa. Sai de perto dela. Fala: meu irmão do céu, fecha a boca que eu não estou aguentando. Nós somos daqueles que creem. Você passa a ter um buraco na rua, mas fala: logo vai tampar esse buraco aqui, pode ficar tranquilo. Fechou uma loja no shopping, você fala: fechou uma, vai abrir 2. Esse negócio aqui só está crescendo. Cada dia eu vejo essa cidade abençoada. O dólar subiu, mas na hora que a Previdência for aprovada, vai cair. Entendeu o que eu estou te vendo? Você só fala pela fé. Sua palavra tem que ser uma palavra de fé. Fala para o seu vizinho: enche o seu coração de fé. Eu disse para você que a equação de Deus é qual? Crer e... Qual que é a equação de Deus? Crer e falar. O que você tem que fazer então? Só crer e falar. Esse é o propósito. Nós precisamos de crer e precisamos de falar. Como que nós somos salvos? Como que nós somos salvos? Você foi salvo como? Projeta para mim Romanos capítulo 10, verso 9. Como nós somos salvos? Pergunta para o seu vizinho: como nós somos salvos? Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares... Como que você confessa Jesus? Falando.
confessares Jesus como Senhor, e em teu coração o quê? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, como que você é salvo? Crendo e falando. Você foi salvo crendo e falando. Agora, todas as bênçãos da sua vida vêm através de quê? Crendo e falando. Simplesmente crendo e falando. Nada mais precisa ser acrescentado na equação de Deus. Você basta crer e falar. Você desfruta da bênção de Deus crendo e falando. Tudo que Jesus conquistou na cruz, você acessa crendo e falando. Está me entendendo ou não? Tem um texto, lá em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 12. Diz assim, acompanha comigo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por que ele não achou? Porque não era tempos de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Os discípulos ouviram, porque Jesus falou. Deixa eu te explicar aqui, porque senão você não vai entender. A Bíblia diz que Jesus foi procurar figo em uma figueira quando não era tempo de fruto. E não achou. E ele ficou indignado então e amaldiçoou aquela figueira. Preste atenção. Em novembro é tempo do inverno. As árvores secam, as folhas caem. Quando é lá para março, maio, por ali, o que acontece? Vem a primavera, as folhas voltam. Junto com as folhas vem um fruto chamado fruto temporário. Lá em Goiás falava fruto temporão. Alguns frutos. Quando se tem esses poucos frutos nessa árvore, quer dizer que dali a 6 meses, ela vai estar carregada de frutos. Quando não tem os frutos da temporada, temporão, isso quer dizer que daqui 6 meses não terá fruto nenhum. Jesus chegou e queria os frutos da temporada, mas não tinha. Ou seja, ela não daria fruto dali 6 meses. Jesus então amaldiçoa a figueira. A figueira secou até a raiz, diz a palavra de Deus. Mas preste atenção aqui. Qual a primeira menção de figueira na Bíblia? Primeira menção de figueira na Bíblia. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles pecaram. E Adão então percebeu que estava nu. E aí então ele pegou uma folha de quê? Figueira, e cobriu a sua nudez. Aquela atitude simbolizava uma tentativa humana de se qualificar diante de Deus. O que acontece? Deus chega e fala, isso é insuficiente. Você não pode, pelas próprias forças, se qualificar diante de mim. Deus então mata um animal, pega a pele do cordeiro e cobre o homem, porque a figueira era insuficiente. A figueira aponta para quê? Aponta para uma tentativa humana de fazer as coisas acontecerem. Preste atenção. Eu disse para você que a equação de Deus é só 2 coisas. Quais são? Crer e falar. Não envolve fazer. A equação de Deus é crer e falar. Não envolve você fazer. Mas Adão fez. Adão fez. Adão foi lá, pegou a folha de figueira e cobriu a sua nudez. O que Jesus estava ensinando ao amaldiçoar aquela figueira? Ele estava amaldiçoando um estilo de vida. Um estilo de vida que não é só crer e falar. Mas um estilo de vida que tem aparência, mas não tem realidade. É bonito por fora, mas falta fé dentro. Está me entendendo ou não? Jesus está amaldiçoando uma figueira para mostrar um estilo de vida. Olha o verso 20.
no mesmo capítulo, verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Fala para o seu vizinho: tendes fé em Deus. Olha o verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, Jesus está dizendo: eu falei com a figueira, mas eu estou dizendo para você, se você falar para o monte vai sair do lugar. O monte vai sair do lugar. Porque não é uma questão da figueira agora, é uma questão se você crer e falar. Jesus falou para o mar, Jesus falou para a tempestade, Jesus falou para a figueira, e Jesus nos ensinou para falar para o monte. O que Jesus está dizendo? Fala para a circunstância da sua vida e ela vai mudar. Fala para a enfermidade e ela vai curar. Fala para a crise financeira e ela vai mudar. Fala para o relacionamento e ele vai mudar. Fala para a sua solidão e ela vai mudar. Fala para a sua depressão e ela vai sair. Fala, é só falar. Creia e fala e o milagre vai te alcançar. Não é uma questão de fazer, você não precisa fazer nada. Apenas creia e fale. Você está com depressão? Fale: eu sou alegre, eu sou filho de Deus, eu sou alegre, eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito, eu não preciso de viver essa tristeza, essa angústia, eu sou curado. Fale, fale o que você quer ver, não fale o que você está vendo. Não fale: eu estou doente, eu tomo remédio. Não fale, fale aquilo que você quer ver. Quem está me entendendo? O problema é o seguinte, a equação é só crer e falar. Mas aí, não vai faltar gente para dizer para você: para com isso, rapaz. Você fica falando e não faz nada. Ninguém nunca falou isso para você? Você fala, mas não faz. Crente é tudo preguiçoso. Você fala, crê, mas não faz nada. E não vai faltar gente para incitar você a fazer. E aí é onde os problemas acontecem. Todas as vezes que nós queremos fazer, aí nós temos um problema. Deixa eu falar algo para você: a fé é a moeda do céu. A fé é a moeda do céu. Se você quer acessar alguma coisa de Deus, você precisa de fé. Você não precisa de nenhuma coisa mais. Mas muita gente está querendo fazer algo. Então, em nome da fé, sujeito que tomava insulina por causa da diabetes, parou de tomar, morreu cedo, glória a Deus. O pastor, em nome da fé, comprou um prédio que ele não dava conta de pagar e perdeu o ministério. Aí você fala: pastor, nós não temos que ser coerentes com a nossa fé. Tem sim. Se você ora para chover, você compra um guarda-chuva. Você não contrata um avião com não sei o que químico lá, e sai nas nuvens borrifando elementos químicos para dar uma explosão nas nuvens e a chuva cair na sua cabeça. Está me entendendo ou não? Se você tem fé para chover, simplesmente espere a chuva, compre um guarda-chuva, mas não fique tentando fazer as nuvens cair água na sua cabeça. Você está me entendendo ou não? Tem muita gente querendo fazer algo, e isso é um problema. O maior exemplo disso é Abraão. O maior exemplo de erro é Abraão. Abraão é o modelo que você, nesse aspecto, não deveria seguir. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e prometeu para ele um filho. Falou: vou fazer de você uma nação. Você vai ser uma nação poderosa. A Bíblia diz, no capítulo 15, que Deus chamou Abraão, chamou-lhe para fora da tenda e falou: olha as estrelas e conta. Assim vai ser a sua descendência. O que a Bíblia diz? Abraão creu. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Abraão fez? Creu. Diga: creu. Só isso que ele fez.
No capítulo 16, preste atenção. No capítulo 16, o que está faltando da equação de Deus? Falar. Ele tinha crido, precisava falar. O que Deus fez no capítulo 16? O nome dele era Abrão. Abrão quer dizer pai grande. Aí Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Abrão, pai grande. Abraão, pai de multidões. O que Deus estava falando? Eu vou agora arrumar um jeito de você falar. Você creu que vai ser como as estrelas do céu, mas agora eu vou levar você a falar. Colocou o nome dele de Abraão. Olha aqui para mim. Pensa comigo, Abraão chegando num mercado, dizendo, me dá 5 quilos de arroz. E a moça do caixa pergunta, sim senhor, qual é o seu nome? E ele, pai de multidões. Aí ela pergunta, pai de multidões, quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Não tenho nenhum, mas vou ter. E ir embora para casa. Sara terminava de assar o pão de queijo, fazia um cafezinho quentinho e dizia, pai de multidões, pão de queijo pronto. E o vizinho falava, é louco. Tudo louco. Essa velha é louca, esse velho é louco. Eles não têm um filho e fica um chamando o marido de pai de multidões. O que Deus estava fazendo? Levando eles a confessarem a sua fé. Eu criei, por isso falei. A equação de Deus é só essa: crer e falar. Está me entendendo? Agora preste atenção, onde está o erro? Alguém chegou e falou, pois é, mas pai de multidão para lá, pai de multidão para cá, cadê o filho? Cadê o filho? Eu não sei se você já teve essa afronta, a mesma que Jesus teve. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus mesmo, cadê sua prosperidade? Se você é filho de Deus, cadê sua saúde? Se você é filho de Deus, por que você está sendo envergonhado? Entende? Talvez muitos perguntavam, cadê? E eu vou te falar, às vezes até em casa mesmo. Eu penso que Sara falou, está escrito na Bíblia. Sara falou para Abraão, Abraão, nós falamos e fazemos pouco, Abraão. Nós temos que fazer alguma coisa. Esse negócio só de crer e falar está pouco. Vamos fazer o seguinte, a lei diz que se você dormir com a escrava, o filho é seu. Dorme com a nossa escrava e tenha um filho. O que Abraão fez? Dormiu com a escrava. E aí os problemas começaram, porque saíram da equação de Deus, de crer e confessar, e agora tentaram fazer algo. O que eles fizeram? Geraram Ismael. Ismael foi rejeitado por Deus. Ismael teve que sair de casa. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Quantos anos? 13 anos. Por quê? Por que Deus demorou tanto para fazer o milagre e trazer Isaac? Porque Deus precisava esperar agora a força de Abraão acabar. Porque ele tinha força, ele dormiu com Agar e gerou Ismael. Agora Deus falou, vou esperar para você não fazer mais bobagem. Vou esperar. 13 anos, quando ele secou, não tinha mais forças, não podia ter filhos, tinha só Abraão e Sara, 2 velhos que não podia mais ter filho. Deus falou, agora nós vamos voltar, é minha equação, é só crer e confessar, e eu vou trazer um milagre para vocês. Qual que é o nosso problema, irmãos? Qual que é o nosso problema? Queremos fazer. É a sua tentativa em melhorar seu casamento que tem destruído ele. É a sua tentativa em ganhar dinheiro que tem destruído você. É a sua tentativa em multiplicar a sua célula que tem destruído ela. Está me entendendo ou não? É a sua tentativa. Ela só acessa a voz de Deus. Ela só acessa a bênção de Deus. Porque a equação de Deus não envolve você fazer. A equação de Deus é, eu criei, por isso falei. Fala para o seu vizinho, eu creio e falo. A equação de Deus é simples. O único trabalho seu é esperar. Mas esperar dá trabalho. Olha aqui para mim. Não perca o espírito.
Esperar dá trabalho. Dá ou não dá? Dá trabalho. O maior teste da nossa fé, sabe qual é? O tempo. O tempo. 1 ano se passou, 2 anos se passou, e os anos vão passando, e as pessoas vão dizendo, cadê? Cadê a bênção? Você mesmo diz para você, cadê a bênção? Cadê a resposta? E aí esperar não é fácil. Deixa eu falar algo para você rapidamente. Eu não vou ler o texto, eu vou apenas contar a história para você. Durante 400 anos houve o governo de Deus chamado teocracia. Deus mesmo governava o povo. O povo então pediu um rei. Deus permitiu, levantaram Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o objetivo era que o reinado não tivesse fim. O rei seria profético, para ser um reinado que não teria fim, que seria o reinado de Cristo. Preste atenção. Um dia, Saul era o rei e Samuel era o profeta e o sacerdote. O pessoal dos filisteus se acamparam para guerrear contra Israel. Chegaram na colina, acamparam e Saul falou para Samuel, e aí, o que nós vamos fazer agora? Samuel falou, pode ficar tranquilo, vou viajar, quando eu voltar nós vamos oferecer sacrifício e vamos vencer a guerra. Fica tranquilo, fica tranquilo. Um dia se passou, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, ele falou, não aguento mais. Não aguento mais. Projeta aqui para mim só o verso. 1 Samuel 13, verso 12. 13, verso 12. Olha o que diz o texto. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Agora olha o que o texto diz. E forçado, você está entendendo? Forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Aí o que Samuel falou para ele? Você é louco, amigo. Hoje o Senhor teria confirmado o seu reino, mas a partir de agora Deus vai buscar um homem segundo o seu coração, para substituir você, porque você perdeu o seu reinado, porque não aguentou esperar. Preste atenção. Quem crê e fala, a única coisa que você deve fazer é esperar. Espera com paciência em Deus. O tempo da sua vitória vai chegar. O milagre vai te alcançar. Não vai faltar assédio para você. Não vai faltar assédio de gente dizendo faz algo. Você fica só esperando, só orando e não faz nada. Preste atenção, não caia nessa tentação. Espere confiadamente no Senhor, porque no tempo certo o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar na sua vida. O reinado dele era para ser um reinado que não teria fim, mas foi perdido. Deus então levanta um outro homem. Preste atenção. Hoje eu quero gerar no seu coração fé. A equação de Deus não permite fazer. A equação de Deus é só crer e confessar. Crer e confessar. Eu sei que você está esperando coisas da parte de Deus, mas não caia na tentação de fazer. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quando eu cheguei em Palmas, cheguei em outubro de 2000. Quem liderava a igreja aqui era o Gilberto. Nós tínhamos umas 23, 25 pessoas. Passou algum tempo, tínhamos umas 40. E tinha umas irmãs conosco. As irmãs abençoadas, mas solteiras. Aí passou algum tempo,
essas irmãs começaram a entrar em crise. Elas diziam: pastor, nós queremos casar. Nós precisamos casar, pastor. Olha a minha idade. Eu sempre falava a mesma coisa. Irmã, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Muitas delas negociaram. Muitas delas negociaram. Arrumaram namorados que não tinham a mesma fé. Casamentos que depois foi uma destruição. Mas teve irmãs que esperaram. Esperaram. Teve uma que esperou, eu lembro dela até hoje. Ela casou com um pastor. Foi para Brasília, estava lá pastoreando uma igreja. Preste atenção. A tendência e o assédio para você fazer algo é muito grande. É muito grande porque o diabo fala. É muito grande porque os irmãos te cobram. Entende o que eu estou dizendo? Vai até o tempo inteiro. Mas preste atenção, confia na palavra. Confia em Deus. Saiba de algo, no tempo certo. Muitas vezes nós negociamos a porta no 7º dia. Ele acabou de oferecer sacrifício. Saul acabou de oferecer sacrifício. Samuel apareceu. Podia ter esperado mais 15 minutos. Podia ter esperado mais um ano. Podia ter esperado mais um pouquinho. Por que foi negociar? Deus tem grandes coisas para a sua vida. Fique de pé onde você está.